Para entender o homem, precisamos primeiro entender seu mundo. Estamos no final do século XII a.C. O mundo conhecido atravessa uma era de caos e transformação. A Idade do Bronze, com seus grandes impérios e cidades monumentais, colapsou. No vácuo deixado pelo Egito e pelos hititas, surgiram os povos do mar, e entre eles os mais temíveis, os filisteus. Imagine as 5 cidades-estado filisteias: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Elas eram joias tecnológicas na costa do Mediterrâneo. Enquanto as 12 tribos de Israel viviam como pastores e agricultores rústicos nas montanhas de Canaã, os filisteus eram mestres da metalurgia. Eles detinham o monopólio do ferro. O ferro não era apenas um metal, era a arma definitiva. Uma espada de ferro filisteia não se quebrava contra um escudo de bronze hebreu, ela o atravessava. O domínio filisteu sobre Israel não era apenas militar, era uma asfixia econômica e psicológica. Os israelitas não podiam ter ferreiros. Se um camponês hebreu precisasse afiar sua enxada para preparar a terra, ele era obrigado a descer às cidades inimigas, submeter-se à inspeção e pagar impostos abusivos. Israel era uma nação humilhada, desarmada e sem um rei. É nesse abismo de 40 anos de opressão que o silêncio divino finalmente se rompe. Mas Deus não envia um exército. Ele envia uma criança, sob um voto impossível. O vilarejo de Zorá era um ponto de observação natural na tribo de Dã. De suas encostas, podia-se ver a planície que levava ao mar, a terra dos inimigos. Lá vivia Manoá, um homem cuja linhagem estava prestes a se apagar. Sua esposa, cujo nome a tradição bíblica omitiu, mas cujo sofrimento era público, era estéril. Naquela época, a esterilidade era uma ferida social e espiritual. Uma mulher sem filhos era um galho seco que não passaria a herança de sua família. Certo dia, enquanto ela estava sozinha no campo, sob o calor úmido que subia do vale, uma figura surgiu. Não era um homem comum. Sua pele parecia refletir a luz do sol como bronze polido e seu olhar carregava o peso de séculos. Era o anjo do Senhor. Sem prelúmbios, ele declarou: Eis que tu és estéril, mas conceberás e terás um filho. Mas este filho não seria dele, seria do reino. O anjo estabeleceu o voto nazireu com um rigor absoluto. Desde o ventre, a mãe não poderia beber vinho nem qualquer produto da vinha, nem comer nada impuro. O menino, ao nascer, levaria em sua cabeça a marca de sua consagração. Nenhuma navalha jamais tocaria seu cabelo. O cabelo comprido seria o sinal visível de uma aliança invisível. Ele seria um receptáculo da força de Deus, mas um receptáculo que exigia santidade. Quando Manoá soube, sua mente lógica de pastor vacilou. Ele orou pedindo que o homem voltasse. Ele queria detalhes, queria um plano de criação. O anjo retornou, mas sua mensagem foi curta. Faça à mulher tudo o que eu lhe ordenei. Quando Manoá ofereceu um cabrito em sacrifício sobre uma rocha, algo aterrorizante aconteceu. O fogo subiu do altar e o anjo subiu junto com as chamas em direção ao céu. Manoá caiu com o rosto na terra, tremendo, certo de que a morte os alcançaria por terem visto a face de Deus. Mas sua esposa, com a sabedoria que só o sofrimento traz, o acalmou. Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado nosso sacrifício, nem nos prometido tal maravilha. Sansão nasceu em uma casa de expectativas gigantescas. Ele cresceu vendo as montanhas de Zorá e Estaol, sentindo o Espírito do Senhor movê-lo. Uma inquietação física, uma energia que pulsava sob sua pele como eletricidade. Ele era alto, de ombros largos e cabelos que caíam em 7 tranças massivas pelas suas costas.
Mas seu caráter não tinha a mesma solidez de seus músculos. Ao chegar à maturidade, Sansão decidiu descer a Tímina. Ele queria cruzar a fronteira. Lá, entre as vinhas filisteias, ele viu uma mulher. Ela não era israelita. Ela não adorava o Deus de seus pais. Mas Sansão era movido pelo que via, não pelo que cria. Toma-me esta, ordenou ele a seu pai Manoá, porque ela agrada aos meus olhos. Seus pais tentaram argumentar, imploraram por uma noiva entre o povo de Israel, mas Sansão era um vulcão de vontade própria. O que eles não sabiam é que Deus usaria essa falha de caráter para criar uma ocasião contra os filisteus. No caminho para o noivado ocorreu o evento que definiria o segredo de sua força. Enquanto caminhava sozinho pelas vinhas de Tímina, um jovem leão rugiu e saltou das sombras. Era um predador no auge de seu poder. Sansão não tinha espada, nem lança, nem cajado, mas o Espírito do Senhor se apossou dele com tal magnitude que ele segurou o leão pelas mandíbulas e o rasgou ao meio, como se fosse um pedaço de tecido. O silêncio que se seguiu ao rugido foi o primeiro sinal de sua solidão como herói. Ele não contou a ninguém. Meses depois, ao retornar para o casamento, Sansão cometeu sobremira grande infração ao voto. Ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Dentro da carcaça, um enxame de abelhas produzira mel. Para um nazireu, tocar em um cadáver era tornar-se impuro. Mas Sansão ignorou a lei sagrada pela doçura momentânea. Ele comeu o mel retirado da morte, quebrando a integridade de sua consagração. Ele estava começando a acreditar que as regras eram para os homens comuns e não para ele. O casamento em Tímna foi planejado para durar 7 dias. Era uma demonstração de ostentação e política. 30 jovens filisteus foram escolhidos para serem os companheiros de Sansão. Na verdade, eram uma guarda de honra que servia para vigiar o gigante hebreu. Durante o banquete, entre o cheiro de carnes assadas e a tensão velada entre os povos, Sansão decidiu testar a inteligência de seus convidados com uma aposta de alto risco. 30 túnicas de linho fino e 30 mudas de roupas festivas. O enigma era baseado em seu segredo. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias se passaram e os filisteus, humilhados por não conseguirem decifrar as palavras de um pastor de ovelhas, mudaram de tática. Eles não atacaram Sansão, eles atacaram a sua noiva. Persuade teu marido, disseram eles, ou queimaremos a ti e a casa de teu pai. O ano de lua-mel tornou-se um pesadelo de manipulação. Durante os dias restantes, a noiva chorou e implorou. Ela usou o afeto como arma, acusando Sansão de não a amar por esconder dela o segredo. Sansão resistiu até o último dia, mas o choro constante de uma mulher foi a única coisa que sua força bruta não conseguiu suportar. Ele contou o segredo. No pôr do sol do 7º dia, os filisteus sorriram e disseram: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Sansão entendeu instantaneamente. A traição queimou em seu peito. Se vós não lavrastes com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Tomado por uma fúria divina, ele desceu a Ascalon, uma cidade costeira filistéia. Matou 30 homens para roubar suas roupas e pagar a dívida do enigma. O casamento acabou em luto e sangue. Sansão voltou para a casa do pai, deixando para trás uma esposa que seria entregue a outro. O pavio da guerra total estava aceso. A fúria de Sansão não era um fogo que se apagava com o tempo, era um carvão que queimava sob as cinzas. Após o desastroso banquete em Tímina, ele retornou à casa de seu pai, mas seu coração ainda reclamava a mulher que lhe fora prometida. Ao chegar o tempo da colheita do trigo, Sansão desceu novamente à planície, levando um cabrito como presente de reconciliação. No entanto, o que ele encontrou foi uma barreira de medo e traição.
O sogro de Sansão, acreditando que o ódio do hebreu era definitivo, já havia entregue a filha ao padrinho de casamento de Sansão. Pensei que a odiavas totalmente, disse o homem, tremendo diante do gigante. Toma a irmã mais nova, que é mais formosa. Para Sansão, aquilo não era apenas uma afronta pessoal, era a prova de que, para os filisteus, os hebreus não passavam de peças descartáveis em um jogo de poder. Ele não aceitou a oferta. Em vez disso, declarou guerra econômica. Sansão conhecia a psicologia do inimigo. Os filisteus eram senhores do comércio e da agricultura. Seus campos de trigo eram seu ouro. Sansão, então, realizou um feito de paciência e estratégia quase sobre-humano. Ele capturou 300 raposas, ou possivelmente chacais, abundantes da região. Imagine o esforço de dias rastreando, armando armadilhas e mantendo essas feras vivas. Ele as amarrou par a par, rabo com rabo, e entre as caudas inseriu tochas de resina e linho. No calar da noite, ele soltou os animais nos campos maduros. As raposas, em pânico, correram em direções opostas, arrastando o fogo por quilômetros. O trigo, as vinhas e até os olivais centenários, a base da riqueza filisteia, foram transformados em uma fornalha a céu aberto. O cheiro de pão queimado e óleo fervente cobriu o vale de Soreque. Quando o sol nasceu, os filisteus olharam para o horizonte e viram apenas azimas pretas onde antes havia vida. A resposta foi igualmente cruel. Movidos pelo ódio, os filisteus queimaram viva a mulher de Sansão e seu pai, o que Sansão tentara proteger com seu segredo. Ele agora perdia para as chamas de guerra. A retaliação de Sansão foi imediata e assistêmica. Ele os atacou com uma fúria cega, ferindo perna e coxa, um termo idiomático para uma carnificina total. Após o massacre, ele buscou refúgio na fenda da rocha de Etã, um lugar desolado e alto. Os filisteus, agora em pé de guerra, subiram com um exército massivo e acamparam em Judá, exigindo a entrega do terrorista hebreu. A reação do povo de Israel é um dos momentos mais tristes da narrativa. 3.000 homens da tribo de Judá, em vez de se juntarem ao seu herói, foram até ele para prendê-lo. Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? O que nos fizeste? Perguntaram eles. O medo da bota filisteia era maior que o desejo de liberdade. Sansão, demonstrando uma estranha lealdade ao seu próprio povo, permitiu ser amarrado com 2 cordas novas e grossas, sob a condição de que os homens de Judá não o matassem. Imagine a cena. O gigante sendo conduzido colina abaixo, amarrado como um animal de sacrifício. Quando o exército filisteu ouviu chegar a um lugar chamado Leí, o deserto ecoou com seus gritos de triunfo e escárnio. Eles achavam que o nazireu estava finalmente domado. Mas, conforme os inimigos se aproximavam, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão como um vendaval. O texto descreve que as cordas em seus braços tornaram-se como fios de linho que o fogo queimou. Elas simplesmente derreteram. Sem uma espada, Sansão olhou para o chão e viu a queixada fresca de um jumento que acabara de morrer. Uma queixada fresca é pesada, úmida e não quebradiça como os ossos secos. Ele a empunhou como uma clava. O que se seguiu foi um banho de sangue que desafia a imaginação. 1 contra 1000. O som do osso batendo contra capacetes de bronze e escudos de madeira. Homem após homem, a elite filisteia caía diante do vigor sobrenatural de Sansão. Ao final do dia, ele estava sobre uma montanha de cadáveres. Ele compôs um poema de vitória. Com uma queixada de jumento, montes sobre montes. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Mas a vitória trouxe a exaustão. Sansão, quase morrendo de sede, clamou a Deus. Deste esta grande vitória, e agora morrerei de sede? Em resposta, Deus fendeu uma rocha em Leí, e dela brotou uma fonte de água. Sansão bebeu, e seu espírito reviveu. Ele nomeou o lugar como En-Acorré, a fonte do que clama. Por 20 anos, Sansão julgou Israel. Foi um período de equilíbrio tenso. Ele não tinha exército, não tinha palácio e não tinha conselheiros. Ele era um magistrado itinerante
cujo poder residia no fato de que ninguém ousava invadir o território israelita enquanto ele estivesse vivo. No entanto, 20 anos de solidão e poder absoluto podem corroer a alma de um homem. Sansão decidiu entrar em Gaza, a maior e mais fortificada das cidades filisteias. Era um ato de imprudência extrema ou de arrogância divina. Ele foi à casa de uma meretriz. A notícia correu como fogo: Sansão está aqui. Os gazitas fecharam as portas da cidade e se esconderam nas sombras, planejando matá-lo ao raiar do dia. Eles pensaram que o haviam encurralado dentro de suas próprias muralhas de pedra. À meia-noite, porém, Sansão se levantou. Ele não tentou se esgueirar pelas sombras. Ele caminhou até o portão principal de Gaza, o símbolo da força e da autonomia da cidade. Ele agarrou as portas monumentais, com seus umbrais e trancas de ferro, e em um esforço colossal, as arrancou da terra. Ele não apenas as derrubou, ele as colocou nos ombros. Ele caminhou por quilômetros, subindo a ladeira íngreme que leva a Hebrom, carregando toneladas de madeira e metal. Quando os filisteus acordaram, a cidade estava nua, sem sua defesa principal. Sansão deixara as portas no topo de um monte, para que todos em Israel vissem que o poder dos filisteus era, diante de Deus, uma farsa. Mas enquanto ele vencia as portas de Gaza, as portas de seu próprio coração estavam sendo abertas para uma armadilha que ele não conseguiria carregar nas costas. Após 20 anos de batalhas e solidão, Sansão desceu ao vale de Soreque. Soreque era uma região de vinhedos e jardins luxuosos, um lugar de prazer que servia de fronteira entre a austeridade de Israel e a sofisticação dos filisteus. Lá, ele encontrou uma mulher cujo nome ecoaria através dos milênios como sinônimo de traição, Dalila. Diferente das outras mulheres na vida de Sansão, Dalila não é descrita como uma esposa, mas como uma mulher de influência e astúcia. Ela não era uma mera camponesa. Ela era a arma que os príncipes filisteus esperavam há décadas. Os 5 Serenim, príncipes das 5 cidades-estado, subiram até ela com uma oferta que era impossível de recusar: 1.100 ciclos de prata de cada um. Imagine o peso desse metal: 5.500 moedas de prata. Para se ter uma ideia, isso era mais do que o resgate de um reino. Era uma fortuna capaz de sustentar gerações. Dalila não amava Sansão. Ela amava o poder que a prata lhe daria. Ela aceitou o contrato de espionagem. Sua missão: descobrir a fonte da grande força de Sansão e como ele poderia ser atado para ser humilhado. A caçada não era para matá-lo imediatamente, mas para transformá-lo em um troféu de guerra. Dalila começou seu cerco com a delicadeza de uma serpente. No conforto de sua tenda, entre o perfume de mirra e o brilho das joias filisteias, ela lançou a pergunta que nenhum exército conseguira responder. Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Sansão, habituado a vencer pela força bruta, achou que poderia brincar com o perigo. Ele mentiu. Se me amarrarem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estejam secas, então me enfraquecerei. Dalila esperou que ele dormisse, escondeu soldados nas câmaras internas e o amarrou. Quando ela gritou o sinal: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, o gigante despertou e rompeu as vergas como se fossem fios de estopa tocados pelo fogo. Dalila fingiu decepção. Ela usou a culpa como ferramenta. Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Na segunda vez, Sansão sugeriu cordas novas que nunca tivessem sido usadas. O resultado foi o mesmo. As cordas arrebentaram como linhas de costura. Na terceira vez, ele chegou perigosamente perto da verdade.
Ele disse para tecer as 7 tranças de sua cabeça na teia de um tear e fixá-las com uma estaca. Danilo fez, mas quando ele acordou, arrancou a estaca e o tear com o peso de seu cabelo. Foi então que Dalila lançou seu ataque final, o mais mortal de todos. Ela não usou força, mas a erosão do espírito. Como dizes que me amas se o teu coração não está comigo? Dia após dia, noite após noite, ela o importunava com palavras que eram como gotas de água batendo na rocha. A Bíblia descreve que a alma de Sansão se angustiou até a morte. Ele estava cansado da guerra, cansado da solidão e talvez cansado de carregar o peso de um voto que ele nunca soube honrar plenamente. Ele abriu o coração e ele entregou o segredo Nazireu. Nunca passou navalha na minha cabeça. Se for rapado, a minha força se apartará de mim. Dalila viu o brilho de verdade nos olhos de Sansão. Ela mandou chamar os príncipes com urgência. Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes trouxeram a prata. O contrato estava selado. Naquela noite, Sansão adormeceu nos joelhos de Dalila, o mesmo homem que havia despedaçado leões e carregado portões de cidades. Enquanto ele dormia um sono pesado, um homem entrou na tenda com uma navalha de bronze afiada. Com movimentos precisos, os 7 cachos de sua cabeça foram cortados e caíram silenciosamente no tapete. A marca da sua consagração foi varrida para o lixo. Dalila deu o grito final. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele acordou com o instinto de sempre. Ele pensou, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas aqui ocorre o momento mais devastador da história sagrada. Ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Sansão tentou contrair os músculos, buscou a explosão de adrenalina divina, mas encontrou apenas o vazio. Ele era agora um homem comum, fraco e vulnerável. Os filisteus saltaram sobre ele. Não o mataram. Eles queriam o prazer da tortura. Eles o seguraram e, com pontas de bronze incandescente, perfuraram seus olhos. O mundo de Sansão tornou-se escuridão eterna. Ele foi levado em correntes de bronze para Gaza, o mesmo lugar onde ele havia humilhado os inimigos. Lá, no cárcere, ele foi condenado a girar a pedra de um moinho, fazendo o trabalho de um jumento. O juiz de Israel era agora o escravo cego dos filisteus. Meses se passaram nas trevas da prisão. Sansão girava a pedra do moinho, enquanto os guardas o chicoteavam e o povo o insultava. Mas no silêncio do seu sofrimento, algo estava acontecendo. O texto bíblico observa, quase como um detalhe técnico, que o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Não era o cabelo que possuía mágica, mas o crescimento representava o arrependimento de Sansão e a restauração da misericórdia divina. Na escuridão, Sansão finalmente aprendeu a ver. Os filisteus decidiram fazer uma celebração monumental para seu deus, Dagom. Nosso Deus entregou em nossas mãos a Sansão, nosso inimigo, cantavam eles. 3.000 pessoas se amontoaram nas galerias do templo, enquanto os príncipes e a elite filisteia se sentavam no salão principal. No auge da embriaguez e da euforia, pediram, chamai a Sansão para que nos divirta. Sansão foi trazido da masmorra, coberto de poeira, cego e magro. Ele foi colocado entre as 2 colunas centrais de madeira que sustentavam a estrutura colossal do templo. Ele pediu ao jovem que o guiava pela mão, deixa-me que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de risos e escárnios. Sansão, tateando a pedra fria e lisa das bases das colunas, levantou sua voz pela última vez. Não era o grito de um herói orgulhoso, mas o clamor de um pecador redimido. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele abraçou as colunas.
uma em sua mão direita, outra na esquerda. Ele se inclinou com toda a força que restava em seu corpo e com a força que o Espírito do Senhor despejou sobre ele naquele instante final. O som foi de um trovão subterrâneo. As vigas de madeira estalaram, o calcário das colunas se desintegrou. O teto imenso, carregado com 3.000 pessoas, desabou como uma avalanche sobre os príncipes e sobre o povo. Em um único segundo, o Império Filisteu perdeu toda sua liderança. Sansão morreu sob os escombros, mas sua morte foi sua maior vitória. Ele matou mais inimigos naquele dia do que em todos os seus 20 anos de vida. Ele começou como um herói de desejos carnais e terminou como um mártir da fé, incluído na galeria dos heróis que, pela fraqueza, foram feitos fortes. A história de Sansão não é um sermão sobre perfeição, mas um espelho sobre a condição humana. Ele tinha o poder de Deus nas mãos, mas o coração nas mãos de seus inimigos. Ele nos ensina que a maior força de um homem não está no que ele pode destruir fora de si, mas no que ele consegue governar dentro de si mesmo. O corpo de Sansão foi resgatado por seus irmãos e levado de volta para as colinas de Zorá, sendo sepultado no túmulo de seu pai, Manoá. Ele deixou para trás um Israel que começava a vislumbrar a liberdade e um aviso para todas as gerações futuras. A luz da força de Deus brilha mais forte quando o ego humano finalmente se apaga.